Olha pessoal, a venda da Eletrobras é sem dúvidas o pior momento dessa crise política que a gente está vivendo. Eu posso garantir para vocês que as repercussões negativas para a sociedade brasileira vão ser muito maiores que a venda da Petrobras, que tanto foi falada. Para vocês terem uma ideia do que significa o setor elétrico brasileiro, eu posso comparar a situação de vender a Eletrobras para o exterior como deixar o seu concorrente ter uma chave de liga e desliga da sua empresa. Imagine que toda a atividade industrial e comercial no Brasil é dependente de eletricidade. E se a gente entrega a administração da eletricidade para um grupo privado, esse grupo pode fazer o que quiser, inclusive dificultar o acesso à energia elétrica. Quando eu falo dificultar o acesso à energia, não é só preço não. Além deles terem o poder de elevar o preço da eletricidade que produz o pão para sua casa, eles vão ter condições de, inclusive, gerar processos de falhas nas redes elétricas para diminuir a atratividade do Brasil. E tem muita gente que nessa hora pensa, olha, isso é teoria da conspiração. Não! Você sabe por que os países da África, apesar de serem os países mais ricos em minerais e em mão de obra abundante, eles não têm atividade industrial suficiente porque eles não têm rede elétrica. Um país que viveu uma coisa muito semelhante ao que o Brasil está vivendo hoje é a Nigéria. Na Nigéria, você tem quedas de luz de hora em hora. E numa atividade industrial é impossível você manter a sua indústria com queda de luz de hora em hora. E o que aconteceu? A Nigéria ficou especializada na extração de petróleo e na produção de minérios, que são coisas que rendem muito menos dinheiro para a população e só beneficiam grandes empresas. Então, se você prestar atenção no que está acontecendo hoje e juntar as peças, você vai ver que tudo indica que o Brasil está privatizando todos os setores energéticos para posteriormente diminuir ainda mais a viabilidade comercial e industrial no Brasil para focar a produção brasileira na produção de minério, na produção de agrícolas e na produção de commodities, petróleo. Aí você pergunta para mim, mas isso não é vantajoso para o brasileiro? Claro que nós temos que ter um setor de produção de petróleo, um setor de minério e um setor de produção agrícola. O que não pode acontecer é o Brasil abrir mão de suas indústrias para produzir apenas artigos primários. Se nós não temos um sistema elétrico suficientemente seguro para atrair o investidor e proporcionar uma qualidade de energia elétrica para que a atividade industrial desenvolva no Brasil, o que vai acontecer é que as indústrias brasileiras vão migrar para os países onde a energia elétrica é abundante e o Brasil vai ficar relegado à produção de coisas que geram menos dinheiro para o trabalhador. Um trabalhador rural, gente, tem muito menos capacidade de comprar um carro novo do que um trabalhador da cidade que trabalha numa indústria, do que um trabalhador especializado, um engenheiro, um mecânico. Agora, se você prestar atenção, você vai ver que desde o início dessa crise política e crise social brasileira, o que mais tem se atacado são as atividades nas cidades. Você se lembra de 2013, quando os protestos foram chamados para complicar a situação comercial e industrial em São Paulo e em outras capitais industrializadas. Se você prestar atenção nessa segunda etapa, o corte da qualidade da energia elétrica no Brasil é o tapa final que eles precisam para transformar de vez o Brasil em um país rural. Nesse momento eu te peço para refletir. O que está em jogo aqui, gente, não é direita e esquerda. O que está em jogo é o país onde nossos filhos e netos vão viver no futuro. Se você não sabe o que significa a Eletrobras para o Brasil, o que significa a qualidade de energia elétrica para a estabilidade da indústria e o que significa a indústria para a qualidade de vida sua, dos seus filhos e netos, por favor, compartilhe esse vídeo porque mais pessoas precisam saber do que está acontecendo no Brasil hoje. A privatização da Eletrobras é a pior coisa que se pode fazer nesse momento da política brasileira. Não se trata de entregar para particulares administrar uma coisa do Estado porque o Estado não é capaz de administrar. Se trata de entregar o setor mais estratégico para a indústria e comércio para a mão de pessoas privadas que podem simplesmente boicotar o sistema para jogar o Brasil num buraco. Se você quiser lembrar de quando isso aconteceu, basta lembrar que as telecomunicações estavam parando no Brasil e de uma hora para outra o presidente teve que dar 25 bilhões para as empresas de telecomunicações voltarem às atividades normalmente. Isso vai acontecer
repetidas vezes se nós não alertarmos as populações agora do que é a Eletrobras. Passe para frente, compartilhe, faça esse vídeo chegar a lideranças e formadores de opinião. Nós precisamos segurar os setores estratégicos do Brasil nas mãos dos brasileiros, nas nossas mãos. Para a economia brasileira é que o governo anuncia que encontrou uma saída para tentar diminuir o rombo fiscal causado por ele mesmo, ou seja, o prejuízo que o governo tem causado à economia brasileira, já anunciando aqui um prejuízo de 160 bilhões de reais aproximadamente aí. Ele encontrou uma solução para isso. A má notícia é que essa solução encontrada confirma aquilo que a gente tem falado aqui no canal Notícias Comentadas. É que o governo está quebrando o Estado para justificar o entreguismo do patrimônio público. Aquele patrimônio que foi investido aí com o suado dinheiro dos impostos de todo o brasileiro, de todas as pessoas que vivem no Brasil pagando seus impostos. E aí, com isso, ele espera vender a Eletrobras em novembro e dezembro, mas também ele propõe aqui no dia 21 de agosto de 2017 a venda do controle da própria Eletrobras. O Ministério das Minas e Energia anunciou nesta segunda-feira que vai propor a venda do controle da estatal de energia elétrica Eletrobras em um modelo semelhante ao adotado em empresas como a Vale e Embraer, que mantém direito a veto em decisões estratégicas da companhia. Quer dizer, lero-lero. Ele vai vender a empresa, vai privatizar tudo, e agora que a empresa consegue algum lucro, eles esperam então privatizar o lucro. E com isso eles esperam, publicado aqui no Globo, dia 21 de agosto de 2017, o governo espera arrecadar 20 bilhões de reais com a venda da Eletrobras. Lembrando que o rombo é de 160 bilhões. Então 20 bilhões eles já conseguiriam pegar com a venda do patrimônio público. Interessante aqui nessa história é que a Eletrobras, aqui notícia de maio de 2017, ela saiu do prejuízo para o lucro de 1,4 bilhões de reais em um trimestre, no primeiro trimestre aí de 2017. E aí a gente vai fazer uma continha básica aqui para você entender o seguinte: por que eu chamei de entreguismo? São 20 bilhões de reais. Aí ele afirma que a venda do controle da Eletrobras ajudará no ajuste fiscal. Quer dizer, é assim, ó, eles fizeram um rombo, eles fabricaram um rombo para ter a justificativa de vender o patrimônio público brasileiro para justamente tentar neutralizar o rombo que eles fizeram. E aí a gente vai avançar um pouco mais aqui, vai ver o seguinte: a Eletrobras fez investimentos da ordem de 13 bilhões em 2016. Então, somente em 2016, ela investiu o dinheiro do seu bolso, dinheiro do imposto, dinheiro que ela pegou do lucro dela também, que foi também investido com o seu dinheiro. Somente em 2016, ela investiu 13 bilhões de reais. 13 bilhões. E agora o governo vai vender por 20 bilhões, é o que ele espera arrecadar, pode ser menor do que isso. Entende? E aí a gente vai fazer uma conta. Antes disso, você vem aqui no canal Notícias Comentadas e digita aqui rombo fiscal. E você vai ver que esse governo, ele tem trabalhado duramente para conseguir arrombar as contas públicas mês a mês. Então, ele tem produzido em diversos meses o maior rombo da história para aquele mês. Aí você pode ver aqui algumas notícias. Por exemplo, aqui em 2016 ele produziu o maior rombo fiscal do Brasil, da história do Brasil. Aí cortou investimentos, o PIB voltou a cair, né, cortando aqui também investimento em universidades federais, elevando o dinheiro de contribuição do servidor público, cortando a aposentadoria. Aí novamente aqui em 2017 produz o maior rombo da história para o mês de março, depois o maior rombo para o mês de junho, né, o governo quebra a meta fiscal de 2017 e também o maior rombo para setembro, para novembro e uma série de meses aí o governo Temer, PSDB, está arrombando com as contas públicas, né, mostrando o seguinte: governar para eles é rombo. Não se vê esse governo falar em investimento.
É só ver o governo falar de rombo e administrar a crise. Agora, por quê? Eles estão loucos, estão malucos, comeram merda? Não, não é isso. Eles precisam, na estratégia de governo do PSDB, do PMDB, desse governo que está aí, eles precisam quebrar o Estado o máximo possível, que é para justificar a venda do patrimônio. A venda não, a entrega do patrimônio público, como isso que está acontecendo agora. Agora vamos às contas. A Eletrobras lucra 1,4 bilhão em um trimestre, então em cada 3 meses ela lucra 1,4 bilhões. E aqui eles esperam arrecadar 20 bilhões. A gente vai ver então quantos trimestres seriam necessários, um payback bruto, para pagar esse 20 bilhões aqui. Quer dizer, o cara compra, né, paga 20 bilhões e aí a cada trimestre ele recebe 1,4 bilhão. Quantos trimestres ele precisa? Ó, você faz a conta aqui, 20 dividido por 1,4 bilhões de reais, ele precisa então de 14,2 trimestres. Agora a gente vai multiplicar isso por 3, que é para a gente saber então o número de meses. São 42 meses que ele precisa. Bem pouco isso aí, tá, pessoal? Muito pouco, é um investimento interessantíssimo. Aí você divide isso agora por 12, que são 12 meses no ano, então o camarada precisa de 3 anos e meio para receber o dinheiro dele de volta. Significa que o cara que investe 20 bilhões agora, daqui a 3 anos e meio, uma conta bem básica, tá? Aquela conta de padeiro que a gente chama na economia, daqui a 3 anos e meio ele recebe o dinheiro de volta. E daqui a 7 anos ele lucra 20 bilhões de reais. Entendeu? Então, daqui a 10 anos, ele lucra 40 bilhões de reais. A cada 3 anos e meio, ele lucra 20 bilhões de reais. Você entende o que é isso? Isso aqui chama-se entreguismo do patrimônio público. Entreguismo do uso daquele dinheiro do seu imposto, que inclusive o Temer está agora aumentando os impostos, né? Isso aqui é notícia atual também. Essa notícia aqui, ó, de hoje, 22 de agosto. Proposta deve aumentar a contribuição previdenciária e atinge 70% dos servidores, inclusive aqueles que foram para a rua protestar contra a Dilma. Também pega eles também. Só não atinge o dos políticos, dos deputados, de todos eles aqui que estão propondo esse aumento na contribuição. Então ele vai pegar o seu dinheiro, investir nisso, naquilo, para depois entregar às empresas públicas, dar de presente aí para os seus amiguinhos, para as pessoas aí que estão envolvidas nesse processo. E aí, mais uma vez, eu pergunto hoje, que é 22 de agosto de 2017, amigo patriota, você aí que saiu de verde e amarelo, o Brasil precisa urgente de você. Cadê você que está tão calado, está meio tímido, está lá com complexo, você que é servidor público, você que é... Cadê você, rapaz? O Brasil está precisando de você urgente. Dê uma chegada aí e ajude a gente a lutar contra esse tipo de coisa. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E
Em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Esse país é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos, cafajestes, ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo, viu? Tô com o saco no cogumelo. Não gostou? Muda de canal. Muda de canal. Assistir novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o sol com a peneira, não.